Muitos sites não têm blog e tem algumas organizações que não querem ter. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou explicar para vocês 10 razões para que você tenha um blog dentro do seu site. Então vamos lá, vamos começar por uma das que eu considero mais importante e muita gente não sabe ou esquece que ela existe, né? E essa razão é a informação. E aí talvez esteja se perguntando, mas o que você quer falar com isso, né? Então de uma maneira geral, imagina que você tem um site com 10, 20 páginas. Se você tiver cadastrado o Google Search Console no seu domínio, você vai ter informações de busca para esse seu domínio, né? Se você não tem o Google Search Console e não sabe do que a gente está falando, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você consiga fazer o cadastro passo a passo de uma forma bem simples, tá? Mas voltando, quando você tem poucas páginas no seu site, você vai se posicionar para poucas palavras-chave. E a partir do momento que você cria um blog e começa a criar posts sobre assuntos diferenciados e diversos, o que vai acontecer? Você vai conseguir se posicionar para uma gama maior de palavras-chave. E aí talvez o mais importante não seja se posicionar, porque mesmo que se você se posicione mal, você vai ter informações das palavras-chave, das buscas que os usuários estão fazendo. E diferente de algumas ferramentas que estimam ali as pesquisas, essa ferramenta do Google vai te trazer os dados reais. Então quanto maior for o seu blog, quanto maior a diversidade de assuntos que você estiver falando dentro ali do seu escopo e para o seu público-alvo, maior a quantidade de informações que você vai ter para conseguir fazer um trabalho. Inclusive tem várias empresas ali que acabam pegando essas informações, inclusive para trabalhos gerenciais. Muito interessante, muito bacana isso. A segunda razão é que é uma ótima ferramenta de marketing digital de baixo custo, né? E muita gente fala que é grátis, instala o WordPress que é grátis e tal, mas você tem que lembrar o seguinte, muito embora o WordPress seja grátis, você precisa hospedar ele, você precisa configurar, instalar um tema legal, tem plugin, você vai ter uma série de coisas que você vai querer fazer ali e tem uma manutenção envolvida. Então ela não é grátis, mas é uma excelente ferramenta de marketing digital porque ela tem um baixo custo e ela tem uma relação custo-benefício muito boa se você comparar com outras ferramentas de geração de conteúdo. Então é muito mais fácil você instalar um blog WordPress e ter um autor que já está treinado no WordPress para criar conteúdo para você, do que você criar um vídeo no YouTube, que você vai ter que, além de ganhar experiência, vai ter que comprar equipamento, você vai ter que ter iluminação, microfone, tudo isso que a gente acaba aprendendo depois de muito tempo e depois de apanhar demais aqui no YouTube. A terceira razão é que através do seu blog, você consegue criar conteúdo para atingir seu público-alvo e diversas etapas do funil. Então é lógico, é muito mais difícil você converter um usuário, né, com um post de blog, mas é viável fazer, você tem que ter uma escrita muito bem identificada com o público-alvo, ter sacadas interessantes, CTRs bem feitos, né? Então vou dar um exemplo, né? Imagina que você quer fazer uns vídeos do YouTube e você começa a pesquisar coisas para fazer o vídeo no YouTube. Se você vende equipamentos, né? E aí você está falando em iluminação, você está falando em câmera e lente, e você cria esses conteúdos para esse usuário vai saber que a sua loja existe. Então é muito importante que você crie esses conteúdos para o usuário, né? Inclusive você pode criar conteúdo para quando o usuário nem sabe que tem um problema, né? Então eu vou dar um exemplo, quando eu comecei aqui a gravar os vídeos no YouTube, o meu áudio era muito ruim e eu não entendia muito bem o porquê, até porque eu gravava com a câmera com a webcam e tal, né? E aí depois eu fui descobrir que eu precisava do microfone. O microfone embutido na webcam ou na própria câmera, ele não tem uma captação tão boa de áudio. E aí, lógico, eu fui procurar pelo problema. Como melhorar o áudio da minha câmera? E aí é lógico que você chega em posts, em conteúdos que vão te falar que você não tem como melhorar isso. Você precisa comprar aí uma entrada, um microfone externo, um de lapela ou um shotgun, que é o que o pessoal mais usa. E a nossa quarta razão está extremamente associada com a anterior, né? Já que você está conseguindo atrair um público-alvo para o seu blog, mesmo que esse público-alvo não esteja no momento de comprar o seu produto, mas ele esteja em outra fase do funil, você consegue captar esses e-mails, né? Você consegue captar esse usuário e você vai conseguir manter uma comunicação com ele mandando conteúdo. Além de fazer esse trabalho de e-mail marketing, se você conseguir captar o e-mail, você também pode fazer outros trabalhos, como por exemplo uma lista de lookalike no Facebook. E aí você fala, mas não é tão fácil captar e-mail. Não, mas efetivamente se você tem um blog é o primeiro passo para que você consiga fazer isso. Então o fato é que talvez você tenha um newsletter aí não seja suficiente para o usuário cadastrar, mas já é um bom começo. Mas à medida que você vai criando conteúdos ricos, o usuário vai querendo se cadastrar no seu site. E aí você pode criar um e-book para ele baixar, né? Aquela velha estratégia de inbound marketing, mas também existem plugins que acabam fazendo com que o usuário tenha que ou colocar o e-mail ou compartilhar seu post em alguma das redes sociais para conseguir ler a sequência desse conteúdo que você está oferecendo. Então tem várias maneiras de você captar essa informação, que é o e-mail, que é super importante para a sua estratégia de marketing digital.
E a nossa quinta razão é o remarketing, que muita gente esquece de fazer no blog. Então, haja visto que você está trazendo um público qualificado para o seu blog e diversos estágios do funil, é muito importante que você faça um remarketing. E é lógico, se você não tiver muito conhecimento, você faz um remarketing simples para o usuário continuar lembrando da sua loja enquanto ele navega em outros sites, né? Mas se você conseguir, faça um trabalho de remarketing um pouco mais ativo. Então, talvez você possa fazer um trabalho no data layer do seu site, com as tags, né? E aí, dependendo da tag que você cria, ou categoria, tanto faz, você acaba disparando uma tag específica para um remarketing específico, né? Então você pode segmentar por público-alvo, por assunto. É uma maneira bem eficiente de você conseguir aí reengajar esse usuário para o seu site. A sexta razão, que é um pouco mais complexa, mas é bem interessante, é a dominância da SERP. E o que significa isso? Também não significa que você vai dominar a SERP por completo, né? Mas muitas vezes você está se posicionando legal ali para uma pesquisa, e se você conseguir oferecer um outro prisma, uma outra informação relacionada com aquela pesquisa, você vai ter mais uma maneira de se colocar na SERP. Então tem vários sites que a gente trabalha que você posiciona ali com um produto, né, com a página de produto para aquela pesquisa, e também com post de blog. Então talvez você não esteja na primeira e na segunda, mas você está na primeira e na terceira, ou na primeira e na quarta. Isso é bem bacana, porque você vai tentando pegar mais usuários que estão na SERP ali e trazer para o seu site. Um ponto importante é que não é só nos resultados tradicionais que você consegue atrair esse usuário, mas se você tem do seu blog, você tem mais informação, e ali você tem alguns conteúdos distintos, você também consegue de alguma maneira colocar mais conteúdo na pesquisa por imagem. Então se aquela pesquisa tiver mais imagens, vai ser interessante. Se você conseguir colocar o seu blog ali, talvez você coloque uma faca de dados estruturados, você aumenta um pouquinho a visibilidade. Então é sempre legal oferecer mais um tipo de conteúdo para que o Google tenha a opção de te posicionar para uma busca que você tem interesse. Já que a gente falou isso, a sétima razão é a pesquisa por imagem, né? Muitas vezes no seu site você tem a página de um produto com 1, 2, 3 fotos, mas assim, você não tem uma variedade muito grande de imagens. E quando você está falando num blog, está pensando em construir conteúdos ricos, né? Conteúdos que vão ter texto e principalmente imagem. E aí se você estiver falando de moda, uma quantidade muito maior de imagem. Então você vai aumentar a possibilidade de aparecer na busca por imagem. Então eu sempre recomendo, quando você estiver criando um conteúdo no seu blog, tente criar um conteúdo rico, não só texto. Texto, coloca imagem, coloca vídeo. Muitas vezes você pode incorporar outras coisas como um TikTok, um Twitter. Então cria um conteúdo rico para conseguir absorver a maior quantidade possível de visibilidade. E a oitava razão é ajudar você com o trabalho de construção de links e autoridade, né? Então toda vez que você cria conteúdo, principalmente se o conteúdo for bom, você começa a atrair naturalmente links de outros sites. Isso é muito importante para você, porque você dessa maneira aumenta a sua autoridade, evita penalização, né? Porque os links são naturais, as pessoas estão direcionando links para o seu site por causa do seu conteúdo, e quando você aumenta a autoridade, você tem uma série de consequências, sendo que a principal dela é melhora nos seus posicionamentos no Google. E já que a gente está falando de links, vamos falar da nossa nona razão, que é a distribuição de autoridade pelo seu site. Então, basicamente, a autoridade vem no seu site através de links, né? E se você está criando muitos conteúdos bons que estão atraindo esses links, você pode diluir a autoridade de uma maneira mais eficiente. E como? Colocando links internos. Então, por isso é muito importante que as postagens que vocês estão fazendo no blog, que você tenha um conteúdo rico, mas que você também linke para outras páginas do seu site. Sejam posts que você tem interesse, sejam páginas de produto ou de categoria, talvez, que você tenha interesse em se posicionar. Lembrando que você não pode colocar link em todas as palavras, né? Então tem que ter um equilíbrio, criar um texto legal, não exagerar com links, mas direcionar links para as principais páginas do seu site. Então, dependendo do tamanho do texto, você coloca uma quantidade razoável de links, que vai de 2 a 10 links aí para as principais páginas do seu site. E a nossa 10ª e última razão, mas não menos importante, é a construção de marca, né? Então, quando você está falando de marca digital, a construção de marca é muito importante. E aí, lógico, você sabe que tem um aumento de conversão quando as pessoas conhecem a sua marca. Tem estudos que mostram que marcas conhecidas têm um CTR maior aí na SERP do Google. Mas, de uma maneira geral, quando a gente faz o blog, a gente acaba criando conteúdo sempre pensando em tráfego. Mas é muito importante que você pense em outras situações, como, por exemplo, construção de marca. Então, será que eu não posso colocar um post falando de algumas coisas da minha empresa? Por exemplo, das ações sociais que a minha empresa faz? E aí eu posso compartilhar isso, e eu posso inclusive mandar e-mail marketing para as pessoas saberem que eu estou fazendo isso. Eu posso colocar isso em lugares estratégicos no meu site, puxando para esse meu blog post, né? Então você tem uma série de outros tipos de posts que você pode criar. E esses posts, muitas vezes institucionais, eles acabam ajudando na construção da sua marca, o que é muito importante quando a gente está pensando em qualquer trabalho de marketing, inclusive o marketing digital. É isso
isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.